E eu queria que a gente trouxesse aí na tela, Rodrigo já trouxe, a coletiva de Rogério Ceni. O que me chama a atenção, deixa eu tentar encontrar o trecho aqui na nossa matéria. O cansaço no meio de campo estava batendo. As trocas nesse setor são escassas. E a gente não teve a capacidade de manter a bola e, consequentemente, o controle do jogo. Desce mais, Rodrigo. Veja que ele já começa aí, né? Dizendo que as trocas são escassas. Chama muita atenção onde esse pensamento dele vai chegar. O time não suporta jogar os 90 minutos com 4 meio-campistas sendo o coração do time. O Iago normalmente faz a do Everton. Uma hora você precisa trocar. A única opção era o Iago. Tinha o Jota, um garoto da base. Nós imaginamos que poderíamos estar na frente do jogo e treinamos isso. Infelizmente, tomamos os gols em bolas atravessadas. Desce mais um pouquinho. Pronto. Tem um ponto tem uma frase dele que não está aí, mas tem uma segunda matéria, tá, Rodrigo? Na capa do NE45, que talvez complete onde eu quero chegar, que é uma segunda matéria, ainda da coletiva de Rogério Ceni, que é isso. Talvez esteja aí o ponto de maior repercussão. É isso daí, tá? Não temos as trocas necessárias para o modelo de jogo no meio. Temos as trocas para o ataque. Dentro do modelo de jogo que a gente construiu, muito bem treinado, futebol prazeroso de se ver, em determinado minuto, quando o cansaço bate, a gente sofre mais que o normal. Desce um pouquinho, Rodrigo. Já se gastou muito dinheiro, investiu bastante. Vejo falando que tem milhões, milhões. Foi investido bastante ano passado, bastante esse ano. Estamos tentando achar alguma peça que fortaleça esse setor e ter uma troca a mais. Minhoca, Clauber. Rogério Ceni, em muitas palavras, quis dizer que não tinha banco para aguentar um jogo intenso contra o Vitória. E com muitas palavras, tentando arrodear, tentando não ser tão direto, ele condicionou a virada do adversário ali no segundo tempo às mudanças que ele mesmo teve que fazer. Que o time perdeu qualidade, que ele não tem peças para manter a qualidade do time. Veja, como o próprio falou, com os milhões de reais que foram gastos, acho que mais de 100 milhões sem contar salários, mais de 100 milhões investidos em peças, é uma declaração que beira um pouquinho o surreal, né? Assim, foge muito do básico, da lógica. Ele não está enfrentando do outro lado o Flamengo, ou não está enfrentando do outro lado um clube europeu. Ele está enfrentando do outro lado um adversário com uma limitação financeira severa comparada ao Bahia. E ele condiciona a fragilidade do time no último terço do jogo, a incapacidade técnica e física que ele tem no elenco. Silencioso, Minhoca. Na minha opinião, para mim o Rogério fez mais do mesmo desse início de carreira que ele tem, assim. Essa é uma justificativa clássica do Rogério Ceni para momentos que o time perde e às vezes ele não admitir que, enfim, não conseguiu segurar o adversário, por exemplo. Ele poderia ter dito na focar, né, o objetivo principal. Se eu vou tirar o Everton Ribeiro, se eu vou tirar Caio Alexandre, de fato ele não tem. E aí, jogadores parecidos. Não é o orçamento do Bahia. Eu tenho certeza que se o Rogério Ceni estivesse no Manchester City, né, na matriz do Grupo City, ele falaria a mesma coisa. Porque é habitual do Ceni utilizar essa justificativa. Ele utilizou isso no Flamengo, com um elenco muito recheado. Ele utilizou isso no Fortaleza boa parte, e no Fortaleza dava para se entender, porque ele estava pegando ali um time, né, que sem muita questão financeira. Então, não acho que o ponto que o Ceni fala, ele sabe que o problema não é a questão de limitação. Já gastamos tudo que podia e não temos jogadores parecidos. É o trabalho dele como treinador que ele precisa ver formas do time não sofrer tanto quando tira um jogador da característica do Alexandre ou da característica, por exemplo, do Everton Ribeiro. Ele tem que criar um padrão. Né? Ele estava com 2-0, ele tomou uma virada, então a responsabilidade maior desse cenário é dele,
porque ele tira Juba no final, ali, né, como lateral esquerdo. Então, eu acho que para mim foi uma desculpa bem fraca mesmo, assim, bem fraca, que não convence. Tanto é que eu acho que chamou muita atenção, não só aí, mas em vários locais foram falados sobre isso, que era absurdo o Ceni mencionar essa questão assim de não ter a reposição, mas aí você precisa adaptar seu time nas características pelo elenco que você tem. Perfeito. Se eu não tenho o Everton Ribeiro, o jogador que vai entrar no lugar do Everton Ribeiro, ele precisa fazer uma função a qual o meu time ou se defende melhor, ou vai mais para o ataque, alguma coisa. Por isso que eu estava citando. Se ele tivesse no Manchester City, ele não teria um cara igual o De Bruyne, igual o Foden, entendeu? E aí ele ia usar a mesma justificativa. Não temos jogadores da mesma característica. E não vai ter em nenhum canto do mundo. São jogadores diferentes. Então, eu acho que foi assim, uma colocação muito mal do Rogério, mais uma vez. Acho que ele se perde muito assim nesse início de trabalho como treinador, utilizar essas justificativas. Foi assim no São Paulo, foi assim no Fortaleza. No Cruzeiro, vou até. Porque o Cruzeiro estava vivendo um caos, mas por onde ele passou, essa justificativa, uma hora ou outra, eu acho que eu cheguei a falar isso quando ele chegou no Bahia. Eu falei: olha, Ceni é um bom treinador, é um cara que gosta de muita intensidade, velocidade pelos lados, mas na hora que o negócio desanda, vê uma coletiva muito desastrosa. E eu acho que essa foi a maior, assim. Ele já cometeu alguns erros em outros coletivos do Bahia, mas essa é injustificável. Não tem o que falar. Assim, não faz sentido algum as justificativas que ele colocou para essa derrota de virada que acabou tomando. Ele tira o dele da reta, né? Ele disse, não gastou muito ano passado, esse ano, e eu, enfim, começa a justificar. E assim, óbvio que... Expôs Iago diretamente, inclusive. Exatamente, ainda tem isso, né? A questão do jogador ali, que é uma opção. Mas, claro que o banco de reserva, principalmente do meio-campo, o meio-campo do Bahia é muito bom, e as opções não estão à altura, o que é até normal. Mas, aí como o Minhoca falou, cabe ao treinador buscar a solução. Ele teve tempo de pré-temporada, não chegou no Bahia agora, então ele tem que encontrar soluções dentro do que ele tem à disposição. Se a solução é mudar a formação ou mudar um pouco a postura, alguma coisa ele tem que fazer, mas não dá para sentar na justificativa, não, meu banco não é tão bom, então eu não preciso, não posso fazer nada. Não, o treinador ele é pago para resolver esse tipo de problema. Como eu disse, o meio-campo, reserva do Bahia, não é o ideal, mas dentro do próprio time titular tem problemas maiores. Antes do Bahia reforçar o meio-campo, precisa melhorar a defesa, que é uma dor de cabeça. Então, sim, acho que o foco, talvez, a cobrança poderia ser maior para o setor defensivo e não para os reservas do meio campo, quando ele poderia ter encontrado outras soluções. Porque quando o zagueiro falha é uma coisa mais técnica, mas quando é geral, questão de postura, de modelo, ou de não encontrar uma forma de neutralizar o adversário, e passar muito pelo treinador também. Mas, como o Mioca falou também, é muita personalidade de Rogério Ceni, que eu acho que é errada. Acho que é errada, ele expõe e nunca assume a responsabilidade, como já era, assim, ele tinha muito essa postura como jogador também, né? Só que como jogador ele é um entre 11 ali. Com um treinador, não. Como um treinador, ele comanda tudo que está acontecendo ali em campo. Claro que você não tem o controle, mas você pode buscar alternativas e tentar algumas coisas diferentes, sair um pouco do trivial do que ele está acostumado a fazer. Se ele não encontra as soluções, é uma responsabilidade muito mais dele do que do elenco ou da diretoria, de que não investiu o suficiente ou investiu mal em alguns setores. Ele precisa dosar. Veja só, se realmente esse é um problema do time, a partir dos 60 minutos não consegue mais jogar com as peças que tem, tá? E assim, cá entre nós, ele está falando basicamente de Everton Ribeiro, né? Cá entre nós, basicamente de Everton Ribeiro. Não é possível que Cauli, Tassiano, Juba não aguentem. A gente sabe que aguenta. Tá? Claro que substituições são necessárias, então ele tem que dosar e pensar nisso. Tá? Por exemplo, o Biel não entrou no jogo de ontem. Não sei o quanto isso foi realmente uma declaração para fugir das escolhas dele. Das escolhas dele, que foi com o terceiro zagueiro. Tá? Que foi com o terceiro zagueiro. Já tinha 3 volantes em campo, ainda que Rezende fazendo mais a lateral esquerda para Juba jogar onde Juba joga melhor, e Juba foi decisivo para os 2 gols do Bahia. Né? Uma assistência espetacular e uma pré-assistência muito boa também.
Então, Juba extremamente decisivo. E ele poderia ter mantido a estrutura do time. A Everton Ribeiro não está aguentando mais. Joga Cauli para o meio, coloca Biel em campo. Tá? Coloca Ademir antes. Traz Cauli para o meio, coloca Ademir. Coloca Juba fazendo a meia, se preciso for. Mas não foi a intenção dele. A intenção dele foi, de fato, dar um passo atrás. Independentemente das peças. Ele quis dar um passo atrás. E aí o passo atrás foi complicando o Bahia quando ele faz a última substituição. Eu acho que ainda estava 2-1 para o Bahia quando ele tira a Juba. Né? E aí foi que aí desanda de vez, né? Por coincidência ou não, desanda de vez. Mas um jogo que termina sendo muito negativo para o Bahia de 2024, muito negativo, não pela derrota, mas pela forma que foi. Segunda virada que toma, né? Segunda virada que toma, essa com 2-0, e era aquele 2-0 que o Vitória corria e o Bahia com qualidade chegava aos gols. Os 2 gols do Bahia foram gols de qualidade, de envolvimento, de bola chegando limpa para ser finalizada, tá? Dentro da área, né? Daquele só para finalizar mesmo, para o de Tassiano para tocar para a rede, o de Cauli ainda tinha o goleiro, mas numa posição muito, muito boa de finalizar. E aí ele fez escolhas erradas, o Vitória cresceu e o que Cláudio falou. O problema da defesa do Bahia, ele existe por si só, tá? O Vitória levava muita vantagem nas laterais. Tá? A bola que vem diagonal do Vitória encontrava sempre os pontas. Os laterais passando, o Vitória atacando com 2 em cada ponta, porque tanto o Zeca quanto o PK chegando o tempo todo. Tá? Depois ele coloca um atacante no lugar do PK, o time continua chegando intenso, veloz. Eu até tuitei ontem que o Vitória lembra um pouco os times ali dos anos 90 e início dos anos 2000 ali. Times muito, muito, muito rápidos, assim, que apostam naquela coisa do ponta. O ponta fumaça, assim, né? O ponta que levanta fumaça, veloz, como é Matheus, que entrou no segundo tempo. O próprio meia do Vitória é Mateuzinho. Ele é um meia raro de se encontrar hoje em dia, que é aquele meia velocista, né? Muito raro a gente ver jogando nos principais times um meia com essa característica. Oswaldo ainda traz esse. Claro que com limitação na explosão, ainda traz esse tipo de jogo. E o Vitória envolveu o Bahia, a defesa do Bahia falha muito. E os problemas vão muito além do que Rogério tentou. Né? O Rogério tentou colocar um cobertor que protegesse ele, que protegesse suas escolhas, que protegesse a forma com que o time é treinado, inclusive defensivamente, e jogou toda a luz no quarteto. Como se o Bahia se resumisse a um quarteto com altíssima capacidade de envolvimento por 50 minutos de jogo. Então, se o time é 50, 60 minutos, se o Bahia é isso, é um time insuficiente. Se o Bahia é isso, é um time insuficiente. Porque o jogo não tem 60 minutos e o jogo não são 4 jogadores. Ponto. 2 coisas muito claras, que aí Rogério Ceni não tem o que fazer. Ele vai conseguir 4 para trocar aos 60 e seguir do mesmo jeito, e depende do rumo do jogo, né? Então, me parece que ontem ele fugiu muito do tema, né? Nessa coletiva dele. Chegaram 2 superchats. Vamos ler. O bom e velho Gragra Papada. Esse time do Bahia é fraco. Sempre disse que a montagem do elenco foi feita de forma equivocada e me chamaram de doido. Porém, o Ceni é fraco também, tá? E Sátiro Teixeira completa. Ceni é um ótimo técnico e o elenco do Bahia é acima da média, mas ele ainda não encontrou o equilíbrio. As coletivas de Ceni são atração à parte. Eu sou mais dessa linha de Sátiro, tá? Também. O equilíbrio do Bahia, e aí passa um pouquinho da montagem, que às vezes você não contrata só titulares. E o investimento que Bahia fez em Jean Lucas e Caio Alexandre pesa muito para que os dois sejam titulares quase sempre. Mas eu não sei se a melhor montagem para o Bahia é ter os dois juntos. Tá? Falta um poder de marcação quando você tem os dois juntos. Sobretudo quando você não tem laterais. Na lateral esquerda, sobretudo, o Bahia tem um problema de marcação. A defesa do Bahia tem falhas.
Vitor Cuesta, que é tratado como uma solução, é um zagueiro que tem um histórico de erros, não é um cara que sobra, é um cara de alta qualidade, sim, para o nosso contexto, mas não para dizer, ó, o Bahia vai muito bem protegido numa Série A, não vai. E talvez esteja faltando a Ceni fazer escolhas mais duras, para além do nome e do valor investido. Tá? Talvez seja necessário para o Bahia hoje, se essa é a forma que o time joga, não ter Jean Lucas ou Caio Alexandre e não ter Cauli ou Everton Ribeiro. Eu acho, Fred, que Ceni sabe disso que você está mencionando, sabe? Eu acho que Ceni é inteligente o suficiente para ele saber isso. Se a gente fala, a chance dele saber é eu muito acho que mais ele alta, sabe. né? Eu acho que ele próprio, quando chegou em casa, e deve ter. Ele disse que não acompanha muito, mas eu duvido, porque às vezes na coletiva ele vem um pouco preparado. Dá para perceber algumas vezes quando ele acompanha, quando ressoa muito alguma coisa que ele fala e tudo mais. Eu acho que ele sabe que ele precisa trabalhar a profundidade do elenco. Ele estabeleceu um time para esse ano, que é isso que você menciona. Acho até que dá para encaixar alguns jogos na Série A, esse formato, Jean Lucas, Vários Caio, recortes de jogos, ali, sim. dá para pensar. Um jogo contra o Criciúma, contra o próprio Vitória. Claro que é um clássico, né? Tem um embate diferente. Nesse caso, foi no É Barradão muito veloz novamente. o Vitória. Veja só, a velocidade do Vitória claramente, Minhoca, não encaixa com esses dois volantes. Mas eu entendo. Times do perfil do Vitória. Talvez do perfil de investimento do Vitória. Talvez o Vitória especificamente não, porque é muito veloz. Mateuzinho passava por eles assim como se não existissem volantes, pô. Pronto. E aí eu acho que é o ponto que entra, né? Que, tipo assim, qual é a maneira como, por exemplo, se o Vitória tem essa intensidade, quando o Bahia for pegar o Flamengo no Maracanã, quando pegar o Palmeiras no Allianz Parque, o Ceni vai pensar numa outra estratégia. Talvez não vai entrar com aquele time que ele considera o ideal. Né? No próprio Fortaleza e no Flamengo, ele foi encontrando alternativas de como jogar. E aí é por isso que eu estou dizendo, ele tem que trabalhar a profundidade do elenco. Quem é o 12º, 13º jogador? Qual o perfil de jogo que eu vou querer, por exemplo, enfrentando o Vitória numa Série A, jogando como visitante, para impedir esse ímpeto do Vitória? Ele tem que buscar alternativas para isso. O que me parece agora é ele estabelecer o time. Se esse time não tem o mesmo padrão no banco de reservas, então esse time está limitado aqui. E eu acho muito pouco para o Rogério Ceni utilizar uma frase como essa. Então eu acho ele inteligente o suficiente a ponto de perceber que o que ele falou, obviamente a justificativa não ia colar. Porque talvez querendo tirar um pouco ali da pressão em cima dele, porque também clássico é mais difícil um treinador admitir que errou e tudo mais. Mas eu vejo que ele precisa trabalhar opções alternativas do time dele com outras formações. Quando o Caio não tiver, quando o Everton não tiver, quando a Cauli não tiver, outras alternativas. Ele, como treinador, tem a obrigação, aliás, né? É o papel dele, obrigação de dar equilíbrio, como disse Cláudio. É fundamental para ele.